Primeiramente, boa tarde a todos. Então, agora nós vamos conversar um pouco sobre o modelo de linguagem Capivara, que foi desenvolvido através da Meta 5, de processamento de linguagem natural aqui dentro do RIA. Bem, o Capivara, principalmente, é um modelo de custo-eficiência para similaridade entre textos e imagens, tá? E ele foi concebido aqui pela equipe, como eu falei, da Meta 5, eu sou aqui o Diego, que está sob coordenação da professora Sandra Ávila, o professor Hélio, a professora Esther e a professora Nádia, e também a Helena, que é pós-doc, juntamente com os alunos de graduação, doutorado e mestrado da nossa Meta. Bem, o que nós queremos então aqui neste modelo é um modelo que seja capaz de, através de um dado conjunto de textos ou conjunto de imagem, nós possamos calcular qual o grau de similaridade entre esses textos e imagens. Lembrando que aqui a gente está dentro de um contexto, a gente quer chegar neste contexto da linguagem em português, inicialmente. Bem, então, dado um texto e uma dada imagem, aqui como um cachorro marrom correndo em uma grama verde com bola verde na sua boca, em um gramado com uma bola verde em sua boca, e uma imagem que também represente isso, nós temos então um alto grau de similaridade de 0,9. Quando nós trocamos isso por um cachorro que não é tão marrom e que também não está com bola verde, esse grau de similaridade deve baixar. Da mesma forma, esse tipo de modelo ele é capaz também de realizar a recuperação de textos através de imagens, ou seja, através de uma dada imagem. Eu tenho vários textos que são similares àquela imagem e, da mesma forma, através de textos, fazer recuperação de imagens. Bem, esse tipo de modelo e tarefa ele já é bem conhecido e nós temos modelos que são bem capazes de fazer isso. Um deles é o próprio Clip, um modelo bem famoso e bem utilizado e que abriu, na verdade, uma grande família de modelos, os modelos que são baseados no Clip. Basicamente, o Clip ele trabalha através da comparação dos embeds e distância de cossenos, através de um aprendizado contrastivo desses embeds a partir de um encoder de texto e imagem, onde ele faz a comparação de uma determinada imagem com os labels que nós temos de entrada, de forma a aproximar representações que são próximas realmente, na realidade, e distanciar representações que não fazem sentido dentro do nosso modelo. Bem, o Clip realmente é um excelente modelo. Ele realmente faz uma excelente tarefa para Zero Shot em visão e linguagem. No entanto, ele requer um alto poder computacional. Realmente é bem caro treinar um modelo desse. Além de treinar, ser caro, também requer uma grande quantidade de dados. O Clip base, o Clip, como foi proposto inicialmente, ele foi treinado com 400 milhões de pares de imagens de texto. Hoje em dia, a gente acha que isso não é tão grande mais, comparado a alguns outros modelos, mas ainda assim é muito caro realizar o treinamento destes tipos de modelos. Tá? Além disso, para o Clip original também, o Clip base, nós temos uma grande dificuldade de suporte de língua com poucos recursos, visto que a grande maioria dos datasets que foram realizados, que foram utilizados para o treinamento deste modelo, eles são datasets inteiramente em inglês e que representam um povo, culturalmente, o povo inglês, ou o povo, na verdade, que fala a língua inglesa, norte global, com suas culturas, regionalidades e conceitos linguísticos, que não representam o povo, por exemplo, brasileiro. Bem, com isso em mente, nós trazemos então o modelo Capivara, que ele é, até onde nós sabemos, o primeiro a utilizar várias técnicas que tendem, que nós utilizamos para aliviar o custo computacional, técnicas essas como LIT, LoRa, Gradient Checkpoint, e nós conseguimos diminuir em grande parte, em muita, o tempo de treinamento deste modelo, e também nós realizamos aumentação de dados textuais através de image capture e tradução de legendas. O Capivara, então, a partir desses testes, treinamento e verificações, ele se tornou o estado da arte dentro de tarefas de Zero Shot de recuperação e classificação para textos em português. Bem, falando um pouco de como é que funciona o treinamento e como nós realizamos a construção dos dados em si, do próprio modelo e dos dados que nós utilizamos, primeiramente nós temos 3 fases que foram
realizadas para os dados. Tá? Primeiramente, a gente faz uma filtragem dos dados. Utilizamos aqui, inicialmente, para o nosso trabalho, apenas o conjunto de dados CC3M, que são 3 milhões de pares, imagem e texto. E nós filtramos, né, fizemos uma filtragem aqui nesses dados através de similaridade, utilizando o próprio clipe. Através da similaridade clipe, nós cortamos apenas imagens que tivessem similaridade acima de 0.2. Ou seja, nós garantimos uma similaridade mínima para que o nosso modelo pudesse aprender através daquelas imagens. Pensando nisso também em outros datasets que nós fôssemos usar futuramente, que possivelmente podemos utilizar. Depois dessa filtragem, nós também realizamos uma segunda etapa de reanotação. Nós percebemos que os nossos textos nem sempre eles eram representativos em relação a determinadas imagens, mesmo utilizando essa filtragem. E para isso nós utilizamos o modelo BLIP2, que é capaz de através de uma imagem, criar novas legendas, né, de image caption. Então, nós geramos N novas legendas, essas legendas em inglês, tá? De uma determinada imagem, e juntamos com as legendas originais que nós já tínhamos anteriormente. A partir daí, agora a gente tem mais dados para treinarmos o nosso modelo e que possivelmente também representam melhor algumas das imagens, visto que nós também tínhamos a legenda original que realmente foi anotada por um humano, tá? E como etapa final, nós realizamos então a tradução dessas legendas para o português, visto que dentro do nosso projeto é uma parte importantíssima a ser realizada. Bem, e para isso nós utilizamos o Google Tradutor, porque dentro dos nossos testes de verificação de vários modelos de linguagem, o Google Tradutor ainda assim continuava sendo o melhor tradutor para o nosso trabalho. Bem, aqui a arquitetura geral do Capivara, de forma bem ampla, o que nós temos então é uma arquitetura clip modificada, onde nós utilizamos então um encoder de imagem e um encoder textual, que é essa caixa maior. O encoder de imagem, por estarmos utilizando a técnica LIT, ele permanece congelado e nós acreditamos que esse encoder já está muito bem treinado. As representações visuais elas não mudam de acordo com a linguagem. E nós passamos então os nossos captions, como eu falei antes, né? Pela criação de novas legendas e também a tradução dessas legendas. A partir daí nós entramos então no nosso codificador textual, que pode seguir dois caminhos: um fine tuning completo da rede ou um fine tuning onde nós apenas treinamos as camadas de atenção em relação ao LoRa, tá? Utilizando a técnica LoRa de atenção. Então, aqui nós temos um modelo que nós chamamos o Capivara otimizado. Tá? Bem, a partir daí, nós realizamos um treinamento comum, assim como um aprendizado contrastivo tradicional. Bem, quais foram os nossos resultados com este trabalho? Aqui nós temos a comparação dos valores do Capivara e do Capivara otimizado em comparação com o OpenClip, que é o clipe treinado originalmente, tá, o baseline, e também o OpenClip realizando o fine tuning para o português. A gente está comparando com o próprio trabalho do clipe e esse fine tuning que foi realizado. Nós podemos ver que o Capivara ele tem um resultado bem melhor em relação ao português, logicamente, com o OpenClip baseline, mas que o OpenClip, quando realizado fine tuning, consegue se aproximar, mas ainda assim nós estamos à frente neste sentido, tá? Uma coisa bem interessante ao Capivara otimizado foi exatamente o custo que nós temos de treinar esse modelo para uma nova língua, que não é bem representada, visto que para um OpenClip realizar o fine tuning nós necessitávamos de 38 GB de memória e um treinamento de 31 horas, que já é um treinamento bem reduzido, já que nós estamos realizando esse fine tuning. Para o Capivara otimizado, nós fizemos esse mesmo treinamento utilizando apenas 8.5 GB de memória e um treinamento de apenas 2 horas para chegar neste resultado, que é bem interessante. Nós também replicamos esse mesmo resultado para outras línguas que não fossem o português. E seria muito interessante que o nosso trabalho também apresentasse bons valores para outras linguagens que são subrepresentadas, que não têm uma grande quantidade de dados, né, computacionalmente falando.
E nós fizemos isso para o Xhosa e o Hindi. Aqui a gente pode ver, então, o ganho em porcentagem para cada uma dessas imagens, cada uma dessas linguagens, e nós tivemos um ganho de até 21% para algumas delas, e outras linguagens que não tinham nem representação, que não tinham um valor representativo para os seus resultados. Nós conseguimos, então, um grande ganho para cada uma dessas linguagens. Bem, ali nós estávamos falando um pouco sobre recuperação de textos e imagens, e aqui nós temos os nossos resultados para a classificação de imagens, tá? No Benchmark Elevator, para Zero Shot. E nós podemos demonstrar que nós estamos com resultados bem competitivos em relação ao OpenClip e também ao nosso Capivara otimizado, considerando aquilo que a gente já viu em relação a tempo de treinamento, em relação a consumo para esse mesmo treinamento do nosso modelo. Bem, outra coisa que também nós estamos muito interessados é em relação o quanto esses modelos estão gastando em relação a CO2 equivalente para realmente nós termos uma redução, né, de quanto esses modelos podem consumir. A gente não tem o do Clip originalmente, porque ele não foi divulgado, mas aqui nós temos do Bloom, do GPT, por exemplo, e nós sabemos que esses grandes modelos eles consumem toneladas de CO2 equivalente, que é equivalente a CO2. E para o nosso modelo, a gente teve um consumo bem baixo, né, de 0,5 kg, e para o otimizado de 0,01, que é bem interessante também como resultado. Bem, logicamente que nós não solucionamos o problema como um todo, nós temos várias limitações. Entre essas limitações, nós temos limitações de modelo e de dados, considerando que nós utilizamos apenas uma arquitetura, que é a arquitetura base, utilizando o VIT-P32 e o XLM Roberta. Em relação aos dados, nós utilizamos apenas um dataset, o CC3M, e também algumas outras considerações em relação à própria linguagem, né, visto que nós geramos as legendas em inglês, não em português, e também as traduções dessas próprias legendas em inglês foram feitas através de tradutores automáticos, né? Então, nós sabemos que os nossos modelos eles não representam culturalmente um povo, mas que nós estamos dando oportunidade daquele povo utilizar esses modelos em suas próprias línguas, né? Como é que nós podemos fazer isso? Bem, para concluir, né, nós utilizamos a anotação de traduções de novas legendas, aprimorando os dados, né, que nós já tínhamos anteriormente. O Capivara ele melhorou o modelo base do Clip, se tornando estado da arte nas tarefas de Zero Shot e de recuperação de imagem e texto. E também nós propomos algumas técnicas, utilização de algumas técnicas que são capazes de reduzir não só a memória utilizada, mas também o tempo de treinamento. Como trabalho futuro, nós queremos investigar a escalabilidade em relação ao conjunto de dados e tamanho dos modelos, e explorar diferentes modelos, né, na legendagem e decodificação. Logicamente também, esse trabalho tem alguns outros ramos que ele assumiu, tá? O professor já falou um pouco sobre ele de manhã, e nós estamos também interessados sobre a parte cultural, de fairness e também de como esse aprendizado pode ser impactado para um povo, uma nação, e utilização desse trabalho. Gostaria de agradecer e abrir um espaço de dúvidas para que vocês possam perguntar. Obrigado, Diego. Ótima apresentação. Perguntas para a plateia. Temos perguntas. Uma pergunta, professor. Uma pergunta bem rápida. Vocês usam o Google Translator só na etapa de treinamento ou usam ele também na execução do algoritmo? Só na etapa de tradução dos nossos textos. Então, antes do treinamento. Antes do treinamento. Obrigado. Então, agradecer mais uma vez, Diego, pela apresentação.